Jaya Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Gopi Jana Vallabha, Jaya Girivaradari, Jaya Gopi Jana Vallabha, Jaya Girivaradari, Yashodanandana Braja Janaranjana, Yashodanandana Braja Janaranjana, Jamunatira Vanachari, Jamunatira Vanachari, Jaya Radha Madhava, Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha, Girivaradari, Yashodanandana Braja Janaranjana, Jamunatira Vanachari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Hare Krishna, bom dia a todos, Satyavati, bom dia irmã, reverências, Hare Krishna, obrigada pela presença. Então, muito obrigada aí ao Mayapur TV Brasil pelo convite, é sempre uma grande honra estar aqui, né, comentando os comentários de Srila Prabhupada, lendo o Srimad Bhagavata pela manhã, só néctar, né? Sundarangi também, Hare Krishna, reverências. Então, queria agradecer aí ao Mayapur TV, principalmente na pessoa do Prabhu Chaitanya Gosai, que sempre me convida. Muito obrigada. Vamos dar sequência, então, para quem está acompanhando. Estamos no capítulo 31, do canto 3 do Srimad Bhagavata. Hoje nós vamos ler os versos 33 e 34. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então deixa eu pegar aqui. Estou no Vedabase aqui no meu computador. Então, canto 3... Capítulo 31, intitulado Instruções do Senhor Kapila sobre os movimentos das entidades vivas. Versos 33 e 34, vamos ler primeiro, então, o 33. Satya Shochandaya Maunam Buddhi Shri Riya Shakshama Shamodamo Bhagascheti Yasangadyati Sankshayam. Satyam, veracidade. Shocham, limpeza. Daya, misericórdia.
Maunam, gravidade. Buddhi, inteligência. Shrihi, prosperidade. Rihi, recato. Yashaha, fama. Kshama, indulgência. Shamaha, controle da mente. Damaha, controle dos sentidos. Bhagaha, fortuna. Cha, iti, assim. Yat sangat, pela companhia de quem. Yat sankshayam, são destruídos. Tradução e significados dados por sua divina graça, Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Tradução do verso 33, ela se torna desprovida de veracidade, limpeza, misericórdia, gravidade, inteligência espiritual, recato, austeridade, fama, indulgência, controle da mente, controle dos sentidos, fortuna e todas as oportunidades semelhantes. Tradução. Aqueles que são demasiadamente apegados à vida sexual não podem entender o propósito da verdade absoluta, nem podem ser limpos em seus hábitos. Isso para não falar de mostrar misericórdia para com os outros. Eles não podem permanecer graves e não têm o menor interesse pela meta última da vida. A meta última da vida é Krishna ou Vishnu, mas aqueles que são apegados à vida sexual não podem entender que seu interesse último é a consciência de Krishna. Tais pessoas não têm senso de decência e mesmo em ruas ou parques públicos abraçam-se umas às outras como cães e gatos, alegando falsamente que isso é fazer amor. Tais criaturas desventuradas não poderão jamais tornar-se materialmente prósperas. O comportamento semelhante ao de cães e gatos as mantém na posição de cães e gatos. Elas não podem melhorar condição material alguma, isso para não falar de tornarem-se ilustres. Tais pessoas tolas poderão inclusive fazer uma exibição de pretenso yoga, mas são incapazes de controlar os sentidos e a mente, o que é o verdadeiro propósito da prática de yoga. Pessoas desse tipo não podem ter opulência alguma em suas vidas. Em uma palavra, elas são muito desventuradas. Vamos ler o verso 34 também e depois eu volto para comentar, tá? Deixa eu só pegar uma água ali, gente, que já tá arranhando a garganta, eu esqueci. Verso 34. Teshu ashanteshu mudeshu kanditatma swasadushu sanganakuryachocheshu yoshit krida mrige shucha. Teshu, com aqueles, ashanteshu, vulgares, mudeshu, tolos, Kandita Atmasu, desprovidos de autorrealização. Asadushu, perversa. Sangam, associação. Na, não. Kuryat, todos devem fazer. Shocheshu, deplorável. Yoshit, de mulheres. Krida Mrigeshu, cachorros bailarinos. Cha, e. Tradução: ninguém deve se associar com um tolo vulgar que seja desprovido de conhecimento da autorrealização e que não passe de um cachorro bailarino nas mãos de uma mulher. Significado: a restrição quanto à associação com tais pessoas tolas destina-se especialmente àqueles que estão na linha do avanço em consciência de Krishna. Avanço em consciência de Krishna implica no desenvolvimento das qualidades de veracidade, limpeza, misericórdia, gravidade, inteligência em conhecimento espiritual, simplicidade, opulência material, fama, indulgência e controle da mente e dos sentidos. Todas essas qualidades devem se manifestar com o progresso da consciência de Krishna.
Mas, se alguém se associa com um Shudra, uma pessoa tola que é como um cachorro bailarino nas mãos de uma mulher, então ele não pode fazer avanço algum. O Senhor Chaitanya aconselha que qualquer pessoa que esteja ocupada em consciência de Krishna e que deseja ultrapassar a necessidade material, não deve se associar com mulheres ou com pessoas interessadas no gozo material. Para uma pessoa que busca o avanço na consciência de Krishna, essa espécie de associação é mais perigosa do que o suicídio. Tirem as crianças da sala, como diz meu Gurudeva Chandramukha Swami. Tirem as crianças da sala, porque Prabhupada, nesses 2 versos, é bem reto, né? Ele não faz nenhuma curva. Om Agyanati Mirandasya Gyanajana Shalakaya Chakshuru Militan Janatasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Chandramukha Swami Tinamne Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Tinamne Vanchakalpa Tarubhyacha Kripa Sindhu Vyaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, repetindo os versos 33 e 34, ela, né, a pessoa, se torna desprovida de veracidade, limpeza, misericórdia, gravidade, inteligência espiritual, recato, austeridade, fama, indulgência, controle da mente, controle dos sentidos, fortuna e todas as oportunidades semelhantes. Verso 34. Ninguém deve se associar com um tolo vulgar que seja desprovido de conhecimento da autorrealização e que não passe de um cachorro bailarino nas mãos de uma mulher. Então vamos lá. Bom dia, Ishavatara, Hare Krishna. Bom, então vamos lá, né? Primeiro dando um contexto aqui sobre esse capítulo 31. Caso quem esteja vendo não esteja aí acompanhando, né, a leitura dos versos, a sequência. Então, o capítulo 31 são, na verdade, vários capítulos aqui já, uma sequência de capítulos do canto 3, são as instruções de Kapiladeva, que é a própria personalidade de Deus, né, uma das encarnações de Krishna. O Senhor Kapiladeva está dando instruções para a sua mãe Devahuti, né? E nesse capítulo, especificamente 31, intitulado Instruções do Senhor Kapila sobre os movimentos das entidades vivas, nesse capítulo especialmente, ele vai descrever a jornada da alma desde a concepção até a velhice, né? Então, basicamente, todo esse capítulo, né, vai tratar de como somos dominados pela energia ilusória, né, que é Maya, energia material, e assim perdemos a memória da nossa capacidade, né, da nossa natureza, na verdade, não da nossa capacidade, mas da nossa natureza divina. Como, ao nascer, nós somos iludidos por Maya, né, e perdemos a nossa memória da nossa verdadeira constituição, da nossa natureza divina, né, tornando-nos aí prisioneiros dos nossos apegos, dos nossos desejos sensoriais, dos apegos desse mundo, né? E a identificação, esse capítulo ele vai mostrar também como a identificação com o corpo físico, né? Que inclusive é a primeira lição que a gente recebe, a identificação corpórea, ela é aí a raiz da nossa ignorância, né? E graças a essa ignorância, nós sofremos. A raiz da nossa ignorância que nos conduz aí a uma sucessão infindável de dores por vidas e vidas e vidas, né? Então, basicamente, esse capítulo vai tratar sobre isso. E aí a gente, né, grande parte do capítulo vai mostrar o sofrimento do feto dentro do útero da mulher, né, da mãe,
Mas agora a gente chegou numa sequência de versos que essa criança já nasceu, já está aí iludida pelos modos da natureza material e já está chegando na fase adulta. Então, quando a gente lê aqui no verso 33, né, ela se torna desprovida de veracidade, ele está falando então dessa alma condicionada que já está na fase adulta e com a ilusão material se torna agora desprovido de um monte de virtudes, digamos assim, né? Esses versos 33 e 34, eles são bem fortes, tanto o verso em si, que está em sânscrito, quanto o significado de Prabhupada, que, como eu disse, é bem reto, né, sem curvas. Até brinquei, tirem as crianças da sala, porque Prabhupada é bem direto na instrução que ele vai nos dar, né? Mas, basicamente, resumidamente, antes da gente comentar detalhadamente, né? Basicamente, esses versos vão falar sobre o quê? O verso 33, ele basicamente vai falar sobre como o apego excessivo aos prazeres sensoriais, eles degradam o caráter humano. Eles nos degradam, né? Destruindo as nossas virtudes que são divinas. No capítulo 16 da Bhagavad Gita, os 3 primeiros versos do capítulo 16 da Bhagavad Gita, né, esse capítulo se chama Natureza Divina e Demoníaca. E nos 3 primeiros versos, né, verso 1, 2 e 3 do capítulo 16 da Bhagavad Gita, Krishna vai falar sobre as virtudes que são divinas. Então, são as virtudes que nós trazemos de Krishna, né? E aí, essas virtudes, aqui, segundo esse verso 33, elas são destruídas quando nós nos apegamos excessivamente aos prazeres sensoriais, ok? Principalmente a vida sexual. Nós vamos comentar sobre isso. E o verso 34, né, assim, um resumo da instrução de Kapila ali, para Devahuti, para todos nós, né, é que o progresso espiritual, ele exige um distanciamento rigoroso de indivíduos que buscam por esse prazer sensorial, né, que buscam apenas satisfação material e agem sem sabedoria, agem com ignorância. Então, resumo do resumo, né, o verso 33 vai falar, olha, o apego excessivo a prazeres sensoriais vai te degradar, né? Vai te levar ao fundo do poço, vai te tirar dessa posição de alma mesmo, né? De alguém que pode progredir espiritualmente. Então, realmente, os apegos mundanos e sensoriais nos degradam, destroem as nossas virtudes, né? E o verso 34 vai falar, olha, e a associação com pessoas, né, degradadas, pessoas que já estão sem essas virtudes, vai também te impedir de progredir espiritualmente, tá? Então, se a gente pega assim o resumo desses 2 versos, são instruções bem simples de serem entendidas, de serem compreendidas por nós, né? De fato, alguns comportamentos animalescos nos degradam e a associação com pessoas que têm esses comportamentos nos afasta da meta última da vida. Então, essas instruções, elas realmente são bem simples. Mas agora vamos para os detalhes que parecem nos assustar no início, mas que quando a gente medita sobre eles, não parecem tão assustadores assim ou tão radicais assim, né? Porque, só explicando antes da gente ler um verso assim com temáticas tão talvez polêmicas, é que sempre quando a gente lê, nós estamos lendo com a lente material, né? Com a lente ocidental, com a lente de almas condicionadas.
né? Então, quando o Prabhupada fala de vida sexual, de mulheres, disso, de aquilo que parece cães e com agir como cães e gatos, quando nós olhamos com uma lente, com uma perspectiva, né, materialista e não espiritualista, ocidental e não védica, digamos assim, isso parece muito radical ou muito estranho, mas nós vamos meditar nesses detalhes e ver como a instrução é simples. Conforme eu resumi aqui os versos, essas instruções são simples, tá? Bom dia, Amoga Dristiveras e Ana Paula Meirelles. Hare Krishna, reverências a todos aí que estão presentes. Então vamos lá, o verso 33, Prabhupada começa dizendo que aqueles que são demasiadamente apegados à vida sexual não podem entender o propósito da verdade absoluta. Então, essa primeira parte já é bem óbvia também, né? E uma coisa que a gente precisa entender é que a vida sexual ou o apego ao sexo, né? Ele é, assim, o ponto máximo, o auge do prazer sensorial. Isso a gente tem que entender para não parecer assim que Prabhupada está falando, está fazendo uma crítica diretamente ao ato sexual em si, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o ato sexual, ele é o auge do prazer sensorial. E quando nós estamos falando, então, da problemática do apego ao prazer sensorial, o maior representante do apego ao prazer sensorial é o ato sexual, tá? Mas, na verdade, o verso, ele está tratando de todos os apegos sensoriais, tá? Todos os apegos ao corpo. Por exemplo, a língua, o verso anterior falou sobre isso, né? O apego ao prazer da língua, em falar qualquer coisa, em comer qualquer coisa, isso também é muito prejudicial, né? Mas como o ato sexual é o ponto máximo, o auge de prazer sensorial, ele acaba sendo o representante de quando a gente fala da problemática do apego aos prazeres sensoriais, tá? Do foco na nossa vida ser o prazer sensorial, prazer do corpo, tá? Dos sentidos. Agora, isso é um ponto. O outro ponto sobre o ato sexual, que também a gente deve falar, né? Deve-se falar, é que, de fato, né, não é à toa que Prabhupada coloca como um dos princípios que nós devemos seguir ao ser iniciados, que é o sexo ilícito. Né? De fato, o sexo ilícito, que é aquele sem um propósito maior, sem uma fidelidade, sem alguma estrutura, né, que faça com que ele seja lícito, de fato, ele é totalmente prejudicial para a nossa vida espiritual, né? Nós só temos que seguir 4 princípios, né? Não comer carne, peixes e ovos, não praticar sexo ilícito, não jogatina, né? Não jogar jogos de azar, como as pessoas dizem, né? E também jogos de azar e, intoxicação. Veja, nós só temos que seguir 4 princípios, e um deles é sexo ilícito. Então, de fato, o apego excessivo à vida sexual, que nos leva a praticar sexo ilícito, ele é um dos destruidores mesmo da nossa vida espiritual, né? Então, de fato, ele traz aí prejuízos, né? Não é só porque ele também como eu falei, o representante máximo de prazer sensorial, mas também porque ele é, de fato, um dos 4 pilares que destroem a nossa vida espiritual, é o apego excessivo à vida sexual, tá? Lembrando também um outro ponto, vou trazer um terceiro ponto aqui, que é o verso 37 do capítulo 3 da Bhagavad Gita, né? Quando Arjuna pergunta para Krishna, Krishna, o que me impele a fazer o que eu já sei que eu não posso, né? Que força é essa
que me faz cometer pecados que eu já sei que não devo cometer, né? E aí Krishna então responde: Kama esha kroda esha rajoguna samubhavaha mahashano mahapapma vidyanam iha vairina. Então ele diz: olha, Krishna, Kama esha, somente a luxúria, Arjuna, que nasce do contato com o modo material da paixão e mais tarde se transforma em ira, que é o inimigo pecaminoso que a tudo devora neste mundo. Então, Krishna dá como resposta para Arjuna que lust, a luxúria, kama, a luxúria é o nosso maior inimigo. E uma vez, que nem eu estava até discutindo no final de um festival de domingo, debatendo, né? A gente gosta de fazer debates filosóficos, eu, Gaura Krishna, Vraja Sundara, Abai, Prasada, Vraja Devi, enfim, o Gauranga Lila, estávamos aqui conversando e a gente começou a debater se lust, né, nesse verso 37 do capítulo 3 da Bhagavad Gita, essa luxúria era realmente só relacionada à vida sexual ou não. Obviamente, a gente chegou à conclusão de que não, né? Kama é qualquer desejo voltado para o eu, né? Tanto que é traduzido também como hedonismo, egoísmo, desejos, né? Em que o sexo é, como eu disse no primeiro ponto, é o nível máximo desse desejo, desse prazer sensorial, né? Então a gente ficou debatendo aonde que estaria o ato sexual dentro dessa concepção de lust, de kama, né? Aí os termos em sânscrito e inglês, que é o que Prabhupada utiliza, para essa resposta de Krishna, né? Que diz que é o nosso maior inimigo, que é a força que nos impele a fazer aquilo que nós não fazemos, que nós não queremos fazer. Então, já vou responder, tá, Sundaranga, seu comentar. Então, tudo isso que eu queria falar, todos esses pontos sobre a questão do ato sexual. Ela é, sim, muito prejudicial, mas ela é também colocada como o representante máximo de todo e qualquer prazer sensorial, ok? Deixa eu ver aqui o comentário da Sundaranga, senão passa muito tema, né? Se deixar para o final. Sabendo disso, dessa afirmação de ser o auge, a nossa sociedade contemporânea explora justamente isso, o prazer sexual. E quando trazemos este ensinamento do verso, muitos nos consideram pessoas radicais e ultrapassadas, para dizer pouco. Bom dia, Ana Cláudia Chandra, Hare Krishna, reverências. Pois é, Sundarang, como eu falei no início, né? Se a gente olhar esses versos, essas instruções com uma perspectiva materialista, né, ocidental, vai parecer tudo muito radical, né, e ultrapassado. Mas, se a gente pegar alguns outros pensadores, Sundarang, interessantes do nosso tempo, que não são necessariamente Vaishnavas, mas que estão dialogando com o nosso tempo e com a nossa sociedade, eles já estão falando isso. Por exemplo, agora no debate, né, sobre a lei do feminicídio e sobre toda essa questão da violência contra a mulher, né, os especialistas, os estudiosos têm falado cada vez mais como a pornografia é a principal vilã, né, para que esses jovens se tornem já tão misóginos e machistas desde a adolescência, desde a infância até, desde crianças, adolescentes, pré-adolescentes, né? Então, a pornografia que é ali ficar se associando com o ato sexual, né? Isso tem tornado os jovens, os homens, né, cada vez mais misóginos, cada vez mais cedo. E outros filósofos, se a gente for estudar, contemporâneos do nosso tempo, do nosso país, inclusive, já falam sobre essa degradação também, né? Os psicólogos vão falar sobre o vício no ato sexual, como degrada, prejudica, assim como as drogas, né? Então, tem pessoas que também estão falando a mesma coisa,
que Prabhupada, que Kapila Deva, de uma outra forma, dialogando mais com a nossa sociedade. Eu acho que aqui, obviamente, só devem ter devotos, mas o nosso desafio, quando trazer, Sundarang, né, esses pontos, e você sabe disso, para pessoas novas, você lida com pessoas novas, é tentar dialogar um pouco, né, usar talvez um pouco a linguagem dessas pessoas que estão conseguindo dialogar com a sociedade, porque às vezes a gente não consegue, né? A gente fica aqui no nosso mundinho Hari, e aí, se a gente fica, a gente tem dificuldade para dialogar com a nossa sociedade, com as pessoas que estão chegando, mas essas outras pessoas, elas têm ali uma linguagem que dialoga com a sociedade, e a gente consegue passar a mesma mensagem de uma forma, né, mais que dialogue mais com a sociedade, e eu tenho certeza que Prabhupada ficaria feliz. Aliás, essa é a instrução de Prabhupada, né? Tempo, lugar e circunstância. Então é isso. De fato, o ato sexual excessivo, né? Ele é prejudicial, ele nos degrada e ele, com certeza, em termos espirituais, vai nos impedir aí de progredir, ok? Então, voltando aqui à frase de Prabhupada, aqueles que são demasiadamente apegados à vida sexual não podem entender o propósito da verdade absoluta. Por que essas pessoas não podem entender o propósito da verdade absoluta? Se a gente pensar que onde há... Não, essa frase vai ser ruim, mas enfim, eu sempre penso nela, né? Onde há luz, não pode haver escuridão, né? Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Eu gosto sempre dessa analogia, né? Porque se a gente pensar que o nosso foco, a nossa atenção, né, ela está direcionada para um lugar, naturalmente, obviamente, ela não vai conseguir se direcionar para outro. A mensagem é muito simples, né? Se todo o nosso foco, a nossa atenção está em dar prazer aos nossos sentidos, dar prazer ao nosso corpo, naturalmente não há espaço nem tempo para a gente focar, né, e dar atenção àquilo que não é corpóreo, aquilo que está além do corpo, a nossa inteligência, a nossa alma, né? Aquilo que é constitucional nosso. Então, essa parte, para mim, eu nem consigo falar muito, né? Até trouxe aqui uns pontos para tentar falar mais um pouco, mas para mim é muito simples, né? Se a atenção da pessoa é escrava do próprio apetite sensorial, né? Naturalmente, ela não consegue focar, se ela foca em instintos básicos, ela não consegue focar em nada superior, né? É isso, uma coisa impede a outra. Imagina se você pega um adolescente que você fala assim para ele, olha, estuda, né? Aquela coisa de toda mãe, professor, estuda, faz os exercícios, faz as leituras, né? Dá atenção aqui ao seu conhecimento. Você está na fase, né, de estudar, de aprender. Depois vai ser tarde. E aquele estudante, aquela alminha ali, só quer saber de namorar, de ver Netflix, de ficar rolando o feed no Instagram, de ficar de conversa fiada com os amigos. Não tem tempo nem espaço para ela se dedicar aos estudos. Ela vai repetir ou vai passar ali raspando e não vai conseguir entrar numa universidade, por exemplo, pública, que você tem que ter uma base de conhecimento legal. Então, gente, é muito simples. Se você não foca, se você foca em uma coisa, não tem espaço e tempo para focar em outra. Então, as pessoas que estão demasiadamente apegadas à vida sexual, elas estão demasiadamente apegadas aos prazeres sensórios, aos prazeres do corpo. Então, Prabhupada diz aqui que é muito... como é que eu posso dizer? Num primeiro momento assusta,
né? Quem não está acostumado com as instruções de Prabhupada, que essas pessoas estão agindo como cães e gatos, né? É porque os animais é que estão, né, o tempo todo agindo por instinto, querendo dar prazer aos seus sentidos. Lembra? Acasalar-se, proteger-se, comer e tem mais um que eu esqueci, né? Então, se a pessoa ela tá só agindo por instinto, né, demasiadamente apegada aos prazeres sensórios, né, ela não vai de forma alguma dormir. Boa, Sati, obrigada. Ela não vai de forma alguma a Tato Brahma de Gyasa, né, como diz lá no início do Vedanta Sutra, ela não vai de forma alguma fazer perguntas sobre algo que vai além do corpo, né? Então, eu acho que basicamente é isso. Tem uma frase de Prabhupada também que traz assim, você fica assim, ué, por quê? Que ele diz assim, ó, nesse significado. Tais criaturas desventuradas, ele chama essas pessoas de desventuradas 2 vezes, né? Tais criaturas desventuradas não poderão jamais tornar-se materialmente prósperas. E aí você fica assim, ué, primeira coisa que eu pensei, né? Tem tantos ricaços bilionários super apegados à vida sexual, a gente sabe disso, vê aí nos noticiários, quando eles são presos, principalmente. Como é que é isso, né? De que uma pessoa demasiadamente apegada à vida sexual, aos prazeres sensórios, materiais, jamais tornar-se-á materialmente próspera, né? E aí a gente meditando, porque nessas virtudes aqui, pessoal, olha, não sei se vocês repararam, mas nessas virtudes que o verso apresenta, são virtudes divinas que a gente perde quando a gente se degrada, né? Estão fama e fortuna. Tem veracidade, tem limpeza, tem compaixão, gravidade, inteligência espiritual, recato, austeridade, indulgência, controle da mente, controle dos sentidos. Até aí tudo bem. Mas fama e fortuna, você fica assim, ué, né? Como que fama e fortuna são essas virtudes divinas? E por que se perde isso também quando se está demasiadamente apegado à vida sexual e outros prazeres sensoriais, né? Então vamos meditar aqui um pouquinho nessa frase para a gente tentar entender algo que também, olha, como a Sundarang falou, já dialoga com a sociedade, sim, se a gente pensa que outras pessoas, mesmo que sejam materialistas, já estão falando sobre isso. Por exemplo, os coaches da prosperidade. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso ou já viram algum desses coaches que eles fazem celibato por um tempo, sabia? Porque eles dizem que a energia sexual é muito forte, né? Eles já perceberam isso, já chegaram a essa conclusão, como os Vedas e outras escrituras ancestrais já falavam, mas eles também perceberam, com a observação deles, quase um tatuadashi, brincadeira, do verso 16 lá, né, do capítulo 2, mas eles concluíram com a observação deles que, de fato, a energia sexual é muito forte e ela consome muita energia. Então, quando eles estão querendo enriquecer, né, eles fazem o celibato por um tempo para direcionar essa energia sexual para o foco deles ali de prosperar e enriquecer. Então, quando o Prabhupada diz que tais criaturas desventuradas, que estão agindo como cães e gatos, não poderão jamais tornar-se materialmente prósperas, é porque a pessoa materialmente próspera, ela precisa de um mínimo de austeridade, um mínimo de disciplina, né? Um mínimo de... Deixa eu ver aqui outra palavra. Um mínimo de desconforto, né? Então, a gente não consegue chegar a entrar numa universidade, construir uma empresa, seja lá o que for, né, de prosperidade material, mesmo construir uma família, a gente não consegue sem um pouco de controle dos sentidos, né? De desconforto, de paciência,
né, de austeridade mesmo. E isso inclui o sexo, o ato sexual também, né? Então esses caras, olha que engraçado, eles fazem celibato, né? Então a ideia é a mesma. A pessoa, ela só vai se tornar materialmente próspera se ela tiver um mínimo de controle, né, dos seus instintos animais, digamos assim, seus instintos biológicos. E se ela não tem controle nem para frear o seu instinto sexual, né? O que ela vai conseguir materialmente? Talvez ela consiga algumas coisas, mas isso vai ser destruído rapidamente como um castelo de areias, né? Deixa eu ver aqui que tem mais umas perguntas. Sundarangi. Primeiro aí, Hare Krishna, Prabhu Chaitanya Gosai. Sundarangi, e como entender no verso a afirmação de que esta pessoa seria como um cão que fica dominado por uma mulher? Por que não se coloca aqui a figura de um homem também? Sundarangi, esse é o verso 34, nós ainda estamos no 33, tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Reverências para Chaitanya Gosai. Sundarangi de novo. Esta questão da energia sexual que deixa a pessoa exaurida, há nos centros espíritas a instrução que para um trabalho espiritual mais profundo é necessário se abster da prática. Exatamente. Outras religiões, outros segmentos religiosos também falam disso, né? Minha mãe, por exemplo, é da Umbanda e ela, quando tem dia de... Eu não sei como é que chama, mas ela recebe, né, o espírito para poder dar instruções para as pessoas, dia de trabalho, que eles chamam, eles têm que ficar 3 dias sem ato sexual, bebida, comer carne, né? Então, enfim, tá tudo conversando, né? Madana Mohana Hare Krishna, reverência, Jean Martins também, Cita Curani e Ana Cláudia Chandra, obrigada aí. Bom, então, comentamos sobre essa questão do materialmente próspero, né? E aqui Prabhupada também faz só um último comentário do significado de Prabhupada do verso 33, que ele também dá uma afinetada na galera do yoga, né? Ele diz: tais pessoas tolas poderão inclusive fazer uma exibição de pretenso yoga, mas são incapazes de controlar os sentidos e a mente, o que é o verdadeiro propósito da prática do yoga. Né? Então, essa alfinetada que se faz necessária, que não é só Prabhupada, dos farsantes, né? Não são professores de yoga de verdade, são os farsantes. Assim, todos os segmentos têm farsantes, no mundo da yoga também. Inclusive, eu vejo muitos vídeos de indianos falando sobre isso. Como o Ocidente, né, pegou o yoga e transformou em outra coisa que não tem nada a ver com yoga. Não é só Prabhupada que fala isso, pessoas hoje falam isso. Então, a alfinetada de Prabhupada é que a pessoa, ela pode até fazer uma exibição de prática de Hatha Yoga e etc. Mas, por trás ali da máscara, né, ela não tem controle dos sentidos, não tem controle da mente, é apegada ao desejo sexual, apegada aos prazeres sensórios. Então, na verdade, ela não está praticando o verdadeiro propósito do yoga, que tem a ver também com esse controle, ok? Bom, já se passaram 40 minutos, vamos logo então para o verso 34, que é mais polêmico ainda, vamos lá. O verso 34 diz o seguinte: ninguém deve se associar com um tolo vulgar que seja desprovido de conhecimento da autorrealização e que não passe de um cachorro bailarino nas mãos de uma mulher. Então, só lembrando que, enquanto o primeiro verso falava sobre a degradação humana, né, quando se apega excessivamente aos prazeres sensoriais, esse verso nos alerta sobre a associação com as pessoas que já estão nesse nível de degradação, né? Como a gente acaba assim influenciando por elas, né? E agindo como elas. Vide como é que é o nome? A história de Ajamila, né? Que ele era um homem cheio de virtudes, um homem íntegro, um homem ético, com conhecimento sobre as escrituras, mas ao ver, ou seja, ao se associar e ao meditar, né, e admirar ali naquela associação
é um casal ali apegado ao desejo sexual, ele desperta a luxúria nele e cai e se degrada, né? Então, de fato, a associação é sempre um tema muito falado dentro da nossa filosofia, né? A importância da associação. Diga-me com quem andas e eu direi quem tu és, né? Então, só um ponto importante antes, né? Que Prabhupada ele começa esse significado dizendo assim: a restrição quanto à associação com tais pessoas tolas destina-se especialmente àqueles que estão na linha do avanço em consciência de Krishna. Então, gente, quando eu falei tirem as crianças da sala, também tem a ver com isso, né? Se a gente não está buscando o avanço na consciência de Krishna, pode ir embora, né? Essa instrução não é para você, né? Porque de fato, às vezes as pessoas estão ouvindo e elas se debatem e se, como é que eu posso dizer? E se incomodam porque elas não estão nesse caminho, né? Por isso que tem também ali a instrução 9, né, como é que a gente lê de manhã no Mangala? As 10 ofensas, a ofensa 9, instruir o infiel sobre o cantar dos santos nomes do Senhor. Essa é uma das ofensas. Porque se a pessoa ela não quer, né, se ela não está interessada, a gente não pode falar isso para ela. Esse tipo de coisa aqui não é para ser falado por quem não está buscando avanço na consciência de Krishna. Agora, quem está buscando avanço na consciência de Krishna precisa meditar e entender a importância da associação com essas pessoas para o seu avanço espiritual, né? Então isso é muito importante, mas meu mestre espiritual ele sempre fala da diferença entre pessoas que são como é que ele usa a palavra? Agora eu me esqueci. Quando a gente se associa com alguém, tem pessoas que nos influenciam e tem pessoas que são influenciadas, né? Então, não tem problema a gente se associar com essas pessoas se a gente pode dar nossa influência para ela, né? Se ela não vai tentar nos convencer do estilo de vida dela, né? Nos tentar convencer de que o que ela faz é normal, é legal, é cultural e tá tudo bem, né? Agora, o que a gente não pode é nos associar com pessoas que são influenciadoras e talvez até alguns influencers aí, né, que a gente segue no Instagram. Pessoas influenciadoras, meu guru usa outra palavra, mas é que eu esqueci, no sentido de que ela vai acabar te convencendo, né? Ela vai acabar te influenciando, ela vai acabar fazendo com que você ache que aquilo é normal, né? Claro, isso também depende do nível de avanço de cada pessoa, de cada devoto, né? Mas, de fato, a associação é muito importante, mas ela está ligada à pessoa que quer avançar espiritualmente, tá? Então, ninguém deve se associar com um tolo vulgar que seja desprovido de conhecimento da autorrealização e que não passe de um cachorro bailarino nas mãos de uma mulher. Eu ia começar aqui a falar de algumas as partes assim, né, como eu fiz no verso 33 do significado de Prabhupada, mas já que surgiu muito rápido aí o tema da mulher e também fizeram mais algumas perguntas, eu já vou adentrar nesse tema. Deixa eu só ver aqui. Jean Martins, será que é por isso que dizem que homens casados ou em um relacionamento estável atraem a atenção das mulheres em geral? Não entendi, Jean, me explica aí. Não entendi mesmo. Satyavati, dar associação e não receber associação. Isso. Essa é a diferença sutil, né? Como Sundarang disse. Rama Duarte, Hare Krishna. Bom, vamos pensar aqui nessa analogia que o próprio verso faz, tá? Não é Prabhupada.
o próprio verso faz de um cachorro bailarino nas mãos de uma mulher. Vamos pensar nessa analogia primeiro? Vamos meditar nessa analogia de um cachorro bailarino. O que é um cachorro bailarino? O cachorro, ele anda de 4 patas, né? Ele fica de 4. Mas quando a gente vê naqueles locais de adestramento, né? Aí o cachorro ele fica em pezinho, ele pega a bolinha, ele joga a bolinha, né? Enfim, ele faz aquele circo ali porque ele foi adestrado para fazer isso. Então a gente vê que o cachorro bailarino, né? Essa imagem que Prabhupada está trazendo aqui, ele está ali numa posição, digamos assim, numa situação desconfortável, né? Numa situação em que não é o normal para ele, né? O normal para ele é ficar de 4, mas o cachorro bailarino ele tem que ficar ali em pé e ele tá nessa situação desconfortável que não é natural para ele ali dançando e etc. Por quê? Porque ele vai ganhar um biscoitinho, né? No final ali do adestramento. A Satyavati falou que o cachorro bailarino quer aparecer. Mas não é só isso, não. No final do adestramento, ele vai ganhar um biscoitinho do adestrador, né? E ele vai ficar feliz. Ele acha que aquele biscoitinho é tão gostoso que sempre que ele ficar ali dançando, fazendo qualquer palhaçadinha, ele vai ganhar um biscoitinho. Então, vamos trazer essa analogia para a vida humana, né? Quantas vezes a gente assim fica numa posição que não é exatamente confortável pra gente, né? Que não é natural, se eu penso que eu sou uma alma, não um corpo, pra gente, a gente fica nessa posição desconfortável e faz um monte de coisa que não é bom pra gente só para ganhar um prêmio, como ela falou aí, a Satyavati, só para ganhar um biscoitinho. E esse biscoitinho, gente, aqui na analogia de Prabhupada, nada mais é do que o prazer sensório, né? Isso que não é ananda, não é bem-aventurança, não é felicidade, é prazer sensorial, né? Quantos biscoitinhos a gente não fica procurando para ter um pouco de prazer sensorial? E para isso, a gente precisa ficar igual um cachorro bailarino, só para ganhar um biscoitinho. Não é interessante essa analogia do cachorro bailarino, né? A gente pode ir muito além, claro, a gente vai tratar aqui da vida sexual, nas mãos de uma mulher e etc. Não vou pular essa parte, mas só para a gente meditar aqui primeiro, como essa analogia do cachorro bailarino a gente pode levar para outros pontos, como que a gente fica às vezes numa posição desconfortável por um pequeno prazer sensorial, né? Para ter uma pizza, para ter um ato sexual, para ter, sei lá, tanta coisa, né, que a gente pode falar. Então, existe ali um adestrador por trás desse cachorro que fica dando biscoitinho, né, para ele ficar ali fazendo palhaçadinha, dançando, jogando a bolinha. Então a gente tem que pensar, meditar quem são esses nossos adestradores, que biscoitinhos é esses que nós estamos buscando e que posição é essa que nós estamos desconfortável, que não é nosso natural, como cachorro bailarino só para ganhar, né, um prêmio, ok? Bom, vamos para a pergunta então da Sundarang para entrar no tema aqui da mulher. Será que é por isso que dizem que... Ah, não, esse aqui é do Jean, que eu não entendi. Da Sundarang tá mais em cima. Tá. Esta questão da... Ué, perdi a pergunta da Sundarang. Acho que tá um pouco acima. Isso. E como entender no verso a afirmação de que esta pessoa seria como um cão que fica dominado por uma mulher? Por que não se coloca aqui a figura de um homem também? Então, Sundarang, apesar aqui da gente saber que essas instruções são para uma mulher, né? São para Devahuti, Kapila Deva, ele está ali dando instruções para sua mãe, Devahuti. A gente sabe que todas essas instruções, né, nesse tempo, há um tempo muito atrás do que o nosso, né,
eram instruções para monges celibatários, principalmente, né? Eram instruções para os homens. As mulheres, nessa época, elas não estavam, com raríssimas exceções, né? No Ramayana tem exemplos, no Bhagavata tem exemplos, mas de mulheres filosóficas, né? Nos debates filosóficos e etc., gurus, inclusive, instrutoras, mas são raríssimas exceções, né? Em geral, as mulheres estavam, né, no lar, cuidando dos filhos, do lar, etc. e tal. Então, a gente sabe que essas instruções, elas eram direcionadas para os homens, né? Para os monges, principalmente os monges celibatários, né? Então, é por isso que aqui se fala um cachorro nas mãos de uma mulher, porque o público, ele era masculino, tá? Obviamente, tempo, lugar e circunstância, nós estamos aqui agora em outro tempo, onde as mulheres já estão participando ativamente da sociedade, da consciência de Krishna, etc. e tal. Então, agora a gente pode naturalmente entender que, às vezes, nós mulheres também somos cachorras bailarinas nas mãos de homens, tá? É só inverter aí e perceber como a ideia é a mesma, tá? Agora, quando se fala da mulher também, aqui no Prabhupada, aqui ele já estava falando para devotas, tá? Terceiro canto, Prabhupada já estava dando aula no Ocidente, nos Estados Unidos, para mulheres, e ele já estava falando com suas devotas. E mesmo assim, olha, no significado, ele diz assim, que é uma instrução do Senhor Chaitanya, que não deve se associar com mulheres ou com pessoas interessadas no gozo material. A gente também tem que entender aqui, né, que quando se fala em não se associar com mulheres, além do primeiro ponto de que isso era uma instrução direcionada diretamente aos homens, né, a gente tem que entender que a mulher aqui, ela é a personificação de Maya. Não, brincadeira. É também, mas esse é outro papo, eu não vou entrar nisso, né? Mas a mulher, a figura feminina, ela é a personificação, né? Ela personifica aquilo que vai puxar esse homem para uma, como eu posso dizer, para uma degradação humana, como a gente estava dizendo no verso anterior. Calma que eu vou explicar. A mulher aqui, nesse sentido, ela é a figura que mais, assim, é o ápice, a figura ápice que vai mais, como é que eu posso dizer, atrair esse homem para o desejo sensorial. Lembra que a gente falou que o desejo sexual, né, o ato sexual, ele era o exemplo máximo de prazer sensório? Então, a instrução aqui é que devemos controlar, vamos passo a passo. A instrução é que a gente tem que controlar o prazer sensório, certo? O prazer sensório máximo é o ato sexual. Para o homem, qual é o objeto, né? Qual é a figura que vai levá-lo a esse prazer máximo sensório que é o ato sexual? A mulher. Então, não se trata de uma crítica à mulher, não se trata de uma inferiorização à mulher, não se trata de um menosprezo à figura feminina, não se trata de nada disso. Se trata de a mulher é o objeto, a figura que personifica esse desejo máximo de prazer sensório do homem, que é o ato sexual. E a gente vê isso hoje com os homens, né, de modo geral, né, eles estão degradados. Agora com essa fase horrível que estamos no Brasil, toda hora um caso de feminicídio, toda hora um caso de violência doméstica, de violência, enfim, sexual, toda hora isso no jornal. Aí teve até uma mobilização nacional que o presidente está fazendo contra misoginia, feminicídio, aí lançaram a lei da misoginia, a lei do feminicídio, enfim, está tendo uma mobilização porque está muito forte. E as pessoas estão falando, gente,
os homens, de maneira geral, estão doentes. Todos nós, né? O Kali Yuga, o mundo está doente, mas os homens estão muito doentes. Olha o que eles estão fazendo. Estão muito degradados. O apego excessivo ao desejo sexual, eles estão matando, violentando, enfim, torturando, agredindo. Então, isso está tudo dialogando com o que a gente está vivendo, né? Agora, quando a gente vê essas instruções assim, não é que a gente tem que adaptar ou mudar o que Prabhupada está falando. A gente tem que entender o que ele está falando com os olhos de hoje, né? Então, a instrução dele é perfeita. A instrução do Bhagavata é perfeita. Só que a maneira como está sendo falada foi dita para um outro tempo. A gente tem que trazer, entendê-la com o nosso tempo, né? Bom, então é isso. É isso. Bailarino, cachorro bailarino nas mãos de uma mulher, acho que eu expliquei, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou comentário, deixa eu ver enquanto vocês acham se eu tinha mais alguma coisa para falar aqui sobre os comentários de Prabhupada desse verso 34. Ah, sim, esqueci, muito importante. O último agora ponto, então, já estamos com 1 hora de aula. O último ponto mais importante, que num primeiro momento você fica chocado, mas é preciso explicar. Prabhupada termina esse comentário dizendo assim: para uma pessoa que busca o avanço na consciência de Krishna, essa espécie de associação é mais perigosa do que o suicídio. Ai, meu Deus, como é que explica aí? Gente, também não é difícil, sabia? Porque a gente também existe um tabu muito grande, né? Inclusive, é uma das palavras que nem pode se falar na internet, na mídia, né? Não se pode falar suicídio. Enfim, tem que mudar. Existe um tabu muito grande, né, para falar sobre isso. Só peguei temas tabus aqui hoje, hein? Sexo, mulher, suicídio. Mas tudo bem, vamos lá. Então existe primeiro um tabu muito grande, né, sobre a questão do suicídio. Então, quando você fala que alguma coisa é pior do que o suicídio, você fica, opa, calma aí. O suicídio é o que existe de mais degradante mesmo da vida humana, né? Imagina a pessoa tirar a própria vida, ela não continuar, né? A vida humana, a gente sabe que é uma oportunidade para o avanço espiritual, todas as religiões falam isso, e você interromper isso, né? É no mesmo nível que um assassino, né? Só que o assassino, ele interrompe a vida de outra pessoa. O suicídio, você interrompe a sua própria vida, né? Então, o suicídio é algo muito maléfico, é também o ápice, assim, de degradação humana, assim, a consequência última de uma degradação humana. Então, como que a gente pode dizer que alguma coisa é mais maléfica, como é que Prabhupada diz, mais perigosa do que o suicídio? E ele está dizendo aqui que o que é mais perigoso é essa espécie de associação, ou seja, de se associar com pessoas que... deixa eu achar aqui. Com pessoas que são degradadas, né? Deixa eu só achar aqui onde eu fiz a minha anotação sobre... tá aqui. Sobre o suicídio, né? Então, vamos nos perguntar, por que a associação degradante ela é mais perigosa do que o suicídio? A gente vai pensar do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da filosofia Vaishnava, Védica e etc, tá? Então, vamos lá. O suicídio, ele é uma destruição do corpo físico. Apesar de tudo que a gente falou, né? Apesar de que a gente falou que ele é o grau máximo de degradação, consequência última de algo terrível, que é a pessoa tirar a própria vida, o suicida, ele destrói o corpo físico. Obviamente,
né? Isso tem consequências para o seu corpo sutil nas próximas vidas, o karma é muito pesado, tudo isso que a gente sabe. Mas, resumidamente, o suicídio é a destruição do corpo físico, né? Já a associação degradante, ela é a destruição do intelecto. E essa destruição da sua inteligência espiritual, Buddhi, ela vai te acompanhar por vidas e vidas. Ela mantém a pessoa distraída por vidas e vidas. É como se a associação com pessoas degradantes ou degradadoras, né, influenciadoras, fosse o suicídio em vida. Fosse a morte em vida. Desculpa, suicídio espiritual. A morte em vida. Né? É como se você fosse ali, quando você se associa com pessoas, né, muito degradadas, você vai se degradando, se degradando, se degradando, sujando o seu intelecto, a sua inteligência espiritual, e você vai vidas e vidas e vidas e vidas, né, se distraindo e se degradando, passando pelos planetas infernais e voltando e se degradando. Então é nesse sentido, né? O suicídio, ele é a morte do corpo, mas a degradação, a associação, né, com alguém que vai te degradar, que vai te levar à degradação humana, é assim um suicídio espiritual. É a destruição do seu da parte cognitiva que você tem para compreender algo um pouco mais elevado, algo superior ao corpo. Né? A pessoa que está nesse nível, ela jamais, como o Prabhupada disse, não, outro significado, ela jamais vai Tato Brahma de Gyasa, ela jamais vai fazer perguntas superiores, perguntas sobre a alma, sobre Deus. Então, a associação é muito importante. A gente realmente tem que se afastar daquilo que nos degrada. E aí, para fechar, então, mesmo, a gente pode trazer um ponto que é bem atual para a gente, que é: será que essa associação que nos degrada, ela é só com o nosso vizinho, com o nosso familiar, com o nosso colega de trabalho? Será que essa associação não está no celular, no Instagram? Porque a gente sabe, nos algoritmos, a gente sabe como essas empresas funcionam, existem várias pesquisas sobre isso. E mesmo que você siga lá só Templo Hare Krishna, gurus, filosofia, não importa. Os algoritmos, eles vão o tempo todo te sugerindo contas, né, te sugerindo isso e aquilo, mesmo que você não queira. E uma hora você vai achar aquilo interessante, porque nós temos passado, nós temos sanskaras, e uma hora a gente vai acabar seguindo, achando interessante. Eu lembro que eu estava com o Instagram só seguindo, como meu guru falou, coisas, filosofia, templos, etc. Mas me sugerem tanta coisa que eu acabo, isso aqui é legal, aí sigo. Agora já tem um monte no meu feed já tem um monte de besteira. Então, essa associação que nos degrada, que é mais perigosa que o suicídio, né? Kali Yuga, Maya, ela também tá ali no Instagram, no TikTok, né? E na pornografia, enfim, a associação ela tá aí também no celular, na internet, no computador. Temos que pensar nisso, né? Muito perigoso mesmo. Satyavati falou: somos almas condicionadas, doidas por um condicionamento. Exatamente. A força maior é para condicionar, né? E a força que a gente tem que fazer contra isso é para nos descondicionar, nos libertar, né? É isso, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos. Acho que fechamos aqui nosso raciocínio. Espero que tenha sido proveitoso e que amplie nosso olhar sobre as instruções de Srila Prabhupada, de Senhor Kapila
Kapiladeva, né? Sundarang, verdade, temos que ser vigilantes e criteriosos, né? Não só com as companhias reais, mas também com as companhias virtuais. Grantaraja Shrimad Bhagavata Ki Jai, todas as glórias a Srila Prabhupada. Obrigada, Prabhu Chaitanya Goswami, Mayapur TV Brasil. Hare Krishna.